Chegamos na série Mostra-me Tua Glória e hoje vamos começar a falar de Moisés. Moisés, o célebre autor dessa frase, Mostra-me Tua Glória. Então, a mensagem de hoje chama Mostra-me Tua Glória, o encontro. Sabe o que acontece? Encontros são coisas que fazem parte da nossa vida. Nós nos encontramos a todo momento. Nós participamos de encontros sempre. Seja com amigos, enfim e tal. Mas nós precisamos nos encontrar com o Senhor. Nós precisamos nos encontrar com Deus. E Hebreus 12:14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Moisés, ele falava com Deus face a face. Face a face. Mas o que é interessante é que Moisés falava com Deus face a face. Não significa que ele via a Deus face a face. Deus, em determinado momento, ele pega e fala assim, olha, o negócio é o seguinte... o povo tem um coração muito duro. Eu não vou com vocês. Um anjo vai seguir vocês. Por conta da insubmissão do povo. O povo, ele era idólatra. Moisés sobe o monte, passa um tempo lá, quando desce, o povo está com bezerro. O povo tinha feito um bezerro de ouro para adorar. E a presença de Deus no alto do monte, como é que isso fica? Deus, ele conduz o povo por meio de Moisés, e Moisés fica nessa situação porque o povo é um povo muito insubmisso, é um povo idólatra. Tanto é que Deus manda Moisés armar a tenda da revelação, a tenda do encontro, fora do acampamento. Fora do acampamento. Nessa época, o povo de Israel estava andando pelo deserto, a caminho de Canaã, e ele arma a tenda fora. Por duas razões. Primeiro, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele tem que estar num ponto onde não há comparações. Onde não pode haver comparações. E em segundo lugar, por causa do desprezo do povo para com a sua presença, ele se afasta do povo. E aí eu quero ler com vocês Êxodo 33, de 8 a 11. Diz assim, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam a adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e você tem me agradado. Veja que interessante. Moisés, ele ia para a tenda e as pessoas ficavam em pé na entrada das suas próprias tendas, na entrada da sua própria casa, e observava até que ele entrasse na tenda. E quando ele entrava, a nuvem descia até a tenda, e ali o Senhor falava com Moisés face a face. E quando o povo via isso, o povo adorava de pé da sua própria tenda. Ou seja, pense isso. A tenda está longe do acampamento. Moisés sai aqui do meio do acampamento e vai indo. As pessoas estão na entrada da tenda, vendo que Moisés está indo para a tenda. E aí a nuvem desce. E então eles começam a adorar a Deus distante. O povo não tinha encontro com Deus, somente Moisés. E Josué, que ficava à porta, apenas acompanhando, assistindo talvez
tudo aquilo que acontecia, mas todo o povo estava de longe. O povo ficava estático ao ver Moisés indo em direção à tenda, porque sabia que ali ia sair alguma coisa, ali ia ter revelação, ali ia ter palavra de Deus, ali tinha relacionamento. Contudo, eles mesmos não se relacionavam com Deus. Moisés entra na tenda, a nuvem desce, Deus fala com ele face a face. Todo o povo adora Deus da sua tenda, mas ninguém consegue se achegar. Ainda nós podemos entender que talvez no Antigo Testamento isso era seleto, isso era próprio para alguns e coisas assim, mas hoje, o que faz eu e você ficarmos à porta da nossa tenda? Todo o povo adora a Deus da sua tenda. E hoje, será que nós estamos adorando a Deus simplesmente com os nossos lábios e não com o nosso coração? Josué, ele via tudo aquilo que acontecia de perto, e ele vai escrever em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje nós podemos ter um encontro com Cristo, um encontro com Deus, porque Marcos 15:38 diz que o véu se rasgou de alto a baixo, partiu de Deus, abrir esse relacionamento para com todos, de alto a baixo. E um novo caminho se abriu pelo véu. Hebreus 10:20. Ou seja, esse relacionamento, essa questão que nós precisamos com o Senhor está totalmente liberada. Nós precisamos sair de uma adoração simplesmente de boca e ir para uma adoração de coração. Moisés voltava no final do dia, mas Josué permanecia na tenda. Ainda que Josué estava aprendendo, e ainda que Moisés voltasse, ele continuava lá. Ele continuava lá. Então, Josué, ele desejava esse encontro. Desejava esse encontro. E vamos continuar então lendo que 12 a 16. 12 a 16. Diz Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço pelo nome, você tem me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Como se saberás que eu, o teu povo, podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Relacionamento com Deus. E isso era um diálogo. Ora ele falava, ora ele ouvia. Ora ele falava, ora ele ouvia. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Ele diz e ele ouve. Ele diz e ele ouve. E é muito interessante o que Moisés fala, que se o Senhor não for com eles, se o Senhor não for conosco, não nos envie, não nos deixe sair daqui. Moisés, ele tem a noção clara de que a presença de Deus é mais importante do que qualquer benefício material, do que qualquer benefício que se possa ter na vida. Moisés, ele entende que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é pouco. Ou melhor, o muito sem Deus é nada. Moisés, ele entende que ele precisava da presença de Deus. O deserto é melhor que manancial se a presença de Deus estiver no deserto. Não adianta nada você estar no melhor lugar do mundo se você não tem a presença de Deus. Então, o que Moisés está querendo dizer, que o relacionamento dele com Deus, que a presença que ele tinha de Deus na sua vida era maior, era melhor e era mais importante do que conquistar a terra prometida. E outra, ele entendia que não adiantava entrar na terra prometida se isso não fosse com a presença de Deus, pois isso era o que fazia eles diferentes dos demais povos daquela época. Eu e você, como cristão, nós precisamos entender isso.
A presença de Deus na minha e na sua vida é o que faz a diferença nas pessoas. É o que faz a diferença com relação às demais pessoas. Nós precisamos da presença de Deus real e viva em nossos corações. Isso é o que nos faz diferentes. Isso é o que nos faz diferentes. Porque nós temos um propósito, nós temos um meio, nós temos um fim, um caminho a seguir. É isso o que nós precisamos todos os dias. Um relacionamento com Deus. Versículo 17 a 23. Então o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Isso é muito interessante, porque Moisés pede para ver a glória de Deus. E Deus fala: olha, ainda não é o momento. Você não pode ver a minha face. Porque não tem como as pessoas ver a minha face e continuar vivas. Não tem como. A presença do pecado ainda permite esse tipo de coisa. Ou melhor, a presença do pecado não permite esse tipo de coisa. Então, o que Deus está falando aqui é que Ele vai mostrar a sua glória, mas Ele não vai mostrar a face. Moisés, nesse momento, ele só pode ver as costas de Deus. E aqui ele fala um negócio muito legal: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Eu gosto muito dessa passagem. Isso mostra um conceito que eu acredito muito, que é o conceito da eleição incondicional, da qual Deus não nos escolhe pela condição, mas pela vontade dele. Então ele diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser, a misericórdia é minha. Eu terei compaixão de quem eu quiser, a compaixão é minha. E então ele tem misericórdia e compaixão de Moisés a ponto de mostrar a sua glória, mas ainda não a sua face, porque isso não era possível. Mais pra frente nós vamos ver que a face de Deus é revelada através de Jesus, que é a expressão corpórea da Trindade, mas a face do Pai, isso nós só veremos na eternidade, nós só veremos na glória. Moisés acreditava que poderia ver, mas isso ainda não era o momento. Cristo ele se revela depois, mas a face do Pai nós só veremos na glória. E é interessante essa frase: a salvação é de graça, os dons de Deus, os dons do Espírito são distribuídos de graça, mas um relacionamento com Deus, isso exige renúncia e santidade. Salvação é de graça, os dons são distribuídos de graça, mas relacionamento exige renúncia e santidade. Isso é demais. Ou seja, depois que nós temos o encontro com Cristo, depois que nós vemos a glória de Deus, as coisas precisam mudar. E desenvolver um relacionamento com Deus exige mais do que o que nós fazemos costumeiramente. Exige renúncia e santidade. Então, nesse dia, eu e você, nós precisamos ter um encontro com Cristo, independente da minha e da sua situação, mas nós precisamos de um encontro com Cristo. E por isso eu deixo 3 passos para a gente poder praticar. Primeiro, tire as sandálias. O povo, quando vai entrar na terra, Deus diz: tire as sandálias, porque o lugar onde você está pisando é santo.
Êxodo 3:5 diz: então é preciso retirar tudo aquilo que nos coloca entre nós e Deus. É preciso remover esses tipos de coisa. Nós precisamos tirar as sandálias. Nós precisamos tirar as sandálias da religiosidade. Nós precisamos tirar as sandálias daquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos tirar as sandálias do pecado, da procrastinação. Nós precisamos tirar essas sandálias e nos relacionarmos com Deus verdadeiramente. É preciso eliminar esse tipo de coisa. Segundo, é preciso buscar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Isaías 55:6 diz: busca ao Senhor enquanto se pode achar. Olha, se nós temos essa oportunidade, se nós temos esse momento, nós devemos buscar ao Senhor. Então, primeiro, tire as suas sandálias, busque ao Senhor. Em terceiro, passe tempo com a Escritura. Afie os seus ouvidos para entender a voz suave de Deus, do Espírito Santo. Afie seus ouvidos para ouvir o que Deus tem a dizer a mim e a você. E isso é passando tempo com a Escritura. Isso é passando tempo com a palavra. Josué, ele não é à toa que Josué, quando ele substitui Moisés, ele diz, ou melhor, Deus diz a ele, logo no começo, Josué 1:8, medita na lei dia e noite. E aí ser forte e corajoso, e o texto que todo mundo conhece. Mas no versículo anterior ao ser forte e corajoso, medita na palavra dia e noite. Para você ser forte e corajoso, você precisa meditar na palavra. Para você ter relacionamento, você precisa meditar na palavra. Salmo 1:2 diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Portanto, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Olha só, o texto que eu aprendi com a minha avó. Medita nela dia e noite. A Escritura é o primeiro passo para você entender a voz de Deus na sua vida. A Escritura é a própria voz de Deus.